Frei Raimundo, Frei Paulo, Diácono Geraldo, povo de Deus. Celebramos hoje a solenidade do corpo de Cristo, festa Corpus Christi. Qual é o sentido dessa liturgia para nós hoje? Toda Eucaristia, nós sabemos que ela é o memorial da nova e eterna aliança de Cristo com o seu povo. Esta nova e eterna aliança foi selada no sangue do Cordeiro, que é o próprio Cristo. Na Quinta-feira Santa, nós celebramos a instituição da Eucaristia, esse memorial que Cristo deixa para nós como maior dom para a humanidade, que é a sua presença viva, real, de forma sacramental. Mas naquela celebração nós estamos dentro do tríduo pascal. Ela é festiva, mas ao mesmo tempo ela nos coloca na dor da paixão de Cristo. Hoje a igreja celebra a Eucaristia com todo o seu esplendor, a sua alegria e a sua doçura, para nós podermos contemplar, adorar esse mistério da nossa fé. Hoje, festa do corpo do Senhor. É nós podermos olhar para a Eucaristia e compreender o maior gesto de amor que Deus manifestou pela humanidade. Quando Jesus, na última ceia, tomou o pão, que nós escutamos no Evangelho de hoje, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando ele tomou o cálice com o vinho e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue. Jesus transforma radicalmente esses dois elementos da nossa cultura humana, da nossa necessidade humana, em presença viva e real sua para nós. A grande diferença dos católicos para os irmãos protestantes é que para eles a Eucaristia é apenas um símbolo, uma representação. Jesus não disse: isso aqui é o meu símbolo, isso aqui representa ou significa a minha vida. Jesus usa uma palavra, o verbo, no afirmativo: isto é. Naquele momento, Jesus muda radicalmente, num rito que ele deixa para nós, o pão e o vinho. Por isso, para aqueles que ao longo da história tiveram dúvidas, mas será que realmente Cristo está presente num pedaço de pão? Não é? Nós temos vários exemplos na história. Vou citar apenas dois conhecidos por todos. Um é o milagre na vida de Santo Antônio, né? Todos nós conhecemos o milagre de Santo Antônio da Eucaristia com a mula. Todo mundo conhece esse exemplo, não é? Alguém desafia Santo Antônio dizendo: eu quero ver se realmente Cristo está presente aí. Vou botar meu burrinho ali para ficar uma semana sem comer amarrado, e vamos fazer esse desafio na praça. Você traz o seu Cristo e eu trago meu burro com o feno para ele.
Vamos ver para onde ele vai. E vocês já sabem o final da história, não é? O burrinho deixa o feno de lado e prostra-se diante da Eucaristia. A dizer-nos que até os animais irracionais, se forem tocados pela graça de Deus, podem reconhecer a presença real de Cristo. E um outro milagre de Lanciano, né? Milagre eucarístico tão famoso, que o santuário é cuidado por nós frades conventuais lá na Itália, na cidade de Lanciano. Um sacerdote, na dúvida, ao celebrar a missa, se ali realmente estava presente Cristo. E para sua surpresa, a hóstia se transforma em carne humana, né? O vinho realmente se transforma em sangue humano, né? Já foram feitas tantas pesquisas, ainda que os críticos digam que ali não é verdadeiro, mas a ciência até hoje não conseguiu provar que ali tenha sido uma fraude. E os cientistas verdadeiros, porque a gente sabe que tem cientista que quando ele não acredita, ele inventa outra história, né? E cientistas verdadeiros, mesmo acreditando, diz: aqui eu não posso afirmar que é, mas é algo que a ciência não explica. Então, para aqueles que acreditam, nós podemos ficar com a nossa fé, porque a ciência não tem resposta. E qual é a resposta da ciência? É que realmente aquela carne é humana e é do tecido do coração, e o sangue é humano, e depois de não sei quantos anos, o sangue ainda pode ser feito transfusão de sangue, e a carne não é morta, continua um tecido vivo. Nós não precisamos de milagres, não é? Uma fé que precisa de milagre é uma fé infantil, lembrem sempre disso, tá? Mas os milagres, eles estão aí para confirmar uma fé que é transmitida há mais de 2000 anos para nós. E qual é a nossa fé na Eucaristia? Que Jesus está de fato, real, presente na Eucaristia. Por isso, todo o nosso amor, toda a nossa adoração, todo o nosso zelo pela Eucaristia. Se cair um fragmento da Eucaristia, nós não podemos ignorar. Se cair uma gota do sangue de Cristo, nós não podemos ignorar, porque a nossa fé diz que Cristo está presente no todo. Não é numa hóstia desse tamanho que Cristo está presente e um fragmento ele não está presente, ele está presente no todo. Pode ser o menor fragmento, Cristo está presente. Esta é a fé que nós professamos, a aliança do amor de Deus selada na sua morte e ressurreição, presença para nos fortalecer, para nos animar, para nos fazer viver a nossa fé nesta mesma dimensão da entrega do seu amor por nós. A Eucaristia, ela nos coloca em plena comunhão com Deus. Por isso que nos sacramentos da iniciação cristã, para nós estarmos plenos na comunhão com Deus, nós temos na ordem, né? Batismo, confirmação, crisma e Eucaristia. Para nós estarmos plenos, a Eucaristia nos coloca na plena comunhão com Deus. Por isso Jesus diz: quem come
a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Ter a vida eterna significa nós estarmos na plenitude de Deus. Nada mais nesse mundo nos impede de alcançarmos a graça da salvação. Nada mais é importante nesse mundo para nós do que a presença de Cristo. O Cristo que se dá a nós na Eucaristia é o Cristo que confirma a sua entrega na cruz. Não é apenas um rito. Para muitos católicos, infelizmente, a Eucaristia ainda é devoção. Não, gente. Eucaristia não é devoção. Devoção é para os santos que nós temos. Eucaristia é vida. Eucaristia é presença. Eucaristia é transformação da nossa vida. Não podemos comungar e ser o que nós éramos antes, sem correspondermos ao que a Eucaristia traz em nossas vidas. Por isso, toda Eucaristia, ela deve gerar em nós transformações. Às vezes a gente vê pessoas que passam 1 ano ou 10 anos sem vir na igreja. E lá vem ela na fila da comunhão para comungar, né? Isso aqui é devoção. Ou então alguém que é corrupto, explora, é injusto, é mau, tem pacto com a maldade, mas vem e entra na fila da comunhão e comunga. Isso aqui é devoção, não é Eucaristia. Tem uma frase de São Paulo que ela é muito forte, não no sentido moralista, porque nós católicos gostamos muito de ir para um lado ou para o outro, né? Ou tudo é devoção, ou a gente se afasta por completo. Aquela frase de São Paulo, ela expressa isso que eu digo. A Eucaristia é fonte de vida e salvação. Mas aquele que comunga em pecado aqui não vamos pensar os pecadinhos de cada dia não, gente. Não é que eu falei mentira ali porque falei não sei o que, não é isso não. Em pecado aqui significa estar fora da comunhão com Deus, uma vida que está distante dos valores, dos ensinamentos de Cristo, pode comungar a sua própria condenação, ou seja, não entra, não participa da comunhão de Deus. Por isso que não é devoção, é expressão. Eu sempre digo, a Eucaristia, ela não pode ser devoção. Gente que nunca vem na igreja, mas no dia da formatura, no dia da inauguração de não sei o que, quer uma missa, devoção. Eucaristia é sempre a expressão da fé, da vida de uma comunidade. Se eu professo, se eu celebro, se eu vivo a minha fé, eu tenho direito à Eucaristia. Eucaristia não é enfeite. Eucaristia não é condecoração de eventos. Ela é expressão. E ela expressa aquilo que nós acreditamos. Por isso, ela deve gerar em nós um movimento de aproximação, de comunhão e de unidade. Hoje a igreja no mundo inteiro celebra essa festa.
colocando todos nós, trazendo a humanidade para esse único mistério, que é nos tornarmos também o corpo de Cristo. A igreja é o corpo místico. Tem um dos santos da igreja que diz: se nós temos tanto amor pela Eucaristia, nós não podemos deixar de cuidar do irmão que sofre, do irmão que passa necessidade, porque ele também é corpo de Cristo. Que essa festa de hoje nos ajude, nos ensine a amar, a adorar e trazer para a nossa vida a força da Eucaristia, o grande dom de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.